Boa tarde, gente. Bem-vindos a mais uma entrevista com a Paula, Gabriel, nosso entrevistado de hoje, César Carlos, também ex-João Lante, muito famoso aqui em Pernambuco, principalmente pela sua passagem pelo Santa Cruz, mas também de muito destaque no Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, também com passagem pela seleção brasileira. Eu aqui bater um bate-papo com a gente, bem tranquilo. Lembrando, isso aqui é um projeto experimental da Universidade Federal de Pernambuco, vinculado à cadeira de Comunicação e Esporte. Dito isso, tudo bem, Gabriel? Tudo certinho? Tudo certinho aqui, todo mundo animado com esse projeto, com essa entrevista, com essa entidade do futebol pernambucano. Tudo certinho, Zé? Tranquilo? Graças a Deus, tudo ótimo. Prazer estar participando com vocês aqui. Pela primeira vez, né? Eu estou falando e me vendo. Normalmente a gente dá entrevista no outro dia que a gente vai ver, mas tá ótimo. A dinâmica logicamente vem mudando muito. Esse projeto aqui tem muito a ver com isso, nessa questão de live, essa questão também presencial, mas podemos começar. Então, enfim, nossa entrevista vai estar principalmente com 3 blocos de pergunta. Primeiramente, vamos abordar mais a questão do futebol, também um pouco de jornalismo, porque estamos no curso de jornalismo, e a questão de política também, que é uma pauta muito importante que vocês vêm vendo durante as semanas, que a gente vem tendo essas lives com vocês aqui no YouTube. Então, para começar já, para dar uma contextualizada, Zé, eu sei que muita gente já conhece você, muita gente já tem um contato da sua história, mas você por você, quem é Zé do Carlos? Qual é a sua paixão do futebol? De onde você veio? Assim, que você apresente para o mundo da maneira que você achar melhor. Primeiro, mais uma vez, uma satisfação muito grande estar com vocês aqui e dizer que eu nunca tive vontade de ser jogador de futebol. A minha vontade era de estudar para ser dentista, pelo medo que eu tinha de arrancar dentes que minha mãe levava. Aí eu disse, eu vou estudar para ser dentista, um dia eu consigo. Mas aí apareceu as oportunidades, até porque a oportunidade que apareceu foi todos os meus amigos foram treinar no Santa Cruz. E aí eu fiquei sem ninguém para bater pelada de tarde. Aí eu disse, eu também tenho que ir. Então, começou uma trajetória onde, em momento nenhum, enquanto eu estava treinando no infantil, na época do Santa Cruz, essa vontade de ser jogador de futebol. Até porque, na época, ser jogador de futebol não era uma coisa muito normal. Financeiramente, você não tinha um retorno imediato. Você sofreu um pouquinho. Então, eu continuei estudando, com aquele propósito de ser dentista. Mas aí as oportunidades que eu não esperava começaram a aparecer. Começaram a ver eu treinando no infantil, no juvenil. Aí depois eu passei para juniores, fui para o profissional. E aí, quando eu fui para o profissional, aí é onde começa toda uma história. Aí eu fiz um jogo, fiquei no banco do jogo do Santa Cruz. E aí, quando terminou o jogo, os caras vieram com dinheiro para me dar. Que é o bicho, né? Estão chamando de bicho. Aí eu disse, que é isso? Aí, quer não? Aí eu disse, quero. Aí, isso aqui é um prêmio sempre que o time vence. Aí eu disse, partido, eu sou jogador de futebol. Por conta do lado financeiro. Minha família nunca foi uma família com muitas posses. A gente sempre teve muita dificuldade. Nunca passei fome, graças a Deus, mas essa questão de dinheiro sempre foi um fator muito difícil dentro da família. E eu vi essa possibilidade real de ajudar a minha família nesse sentido. E as coisas começaram a caminhar de maneira muito positiva, onde as minhas idas para o profissional e as concentrações estavam acontecendo, os bichos estavam vindo, até porque na época o Santa Cruz era um time conceituado, um time de Série A, Hoje a gente vê essa situação que o Santa Cruz passa, mas basicamente a gente começou a se concentrar, mas eu não deixei de estudar. O sonho de ser dentista continuava, porque se não desse certo de um lado, daria certo do outro. Então, eu trilhei essa situação de ser jogador de futebol, comecei a levar muito a sério a profissão, e eu via que estava dando um retorno bem interessante. Bem interessante. Eu já estava começando a ter dinheiro para levar minha namorada para o cinema, sem pedir a tia, sem pedir a pai, sem pedir a mãe dinheiro. E isso realmente foi de um peso muito grande. Então, para eu tomar uma decisão, Porque, na verdade, eu só tomei essa decisão mesmo com 18 anos. Eu comecei a treinar com 15, então eu tive 3 anos, não para pensar. Não adianta eu dizer para vocês que não, eu estava pensando como seria profissional. Não. A oportunidade apareceu e eu tive que agarrar a oportunidade. E isso realmente foi que me fortaleceu. Então, a gente vê todo esse lado glamouroso desse jogador de futebol, principalmente hoje em dia, pagando de milhões de redes sociais, de luxo e tudo mais.
Mas eu queria perguntar para você uma coisa muito importante, que é o que as pessoas não veem. Qual é o lado não glamouroso do futebol, você tem que criticar, você tem que incentivar para se tornar referência da cidade do futebol. Na verdade, os bastidores do futebol, eles não são nada amistosos. Não é? Se o torcedor ele soubesse o que é os bastidores, talvez não torcesse com o mesmo fanatismo que torce hoje. Não é? Então, é uma coisa muito promíscua, podemos assim falar. Porque aconteciam coisas dentro de vestiários, desentendimentos aconteciam diariamente, a mentira, não é, de um dirigente ficar na frente de 30 profissionais, dizer que vai pagar numa sexta-feira, e numa sexta-feira você não encontra o dirigente, até porque na época ainda não tinha celular, então as dificuldades ainda eram maiores. A promessa de que você vai receber tal dia e você não recebe tal dia. O torcedor que fica lhe xingando, dizendo que você é mercenário, e jogador de futebol é uma das poucas profissões que não é de mercenário, porque você não joga, né, para receber, ou você não recebe antes. Não é? Você só recebe depois e como você recebe depois. Então, tem um monte de situações dentro dos bastidores que é terrível. Eu passei por algumas situações muito delicadas que eu tive que silenciar, porque a minha fala ela seria tida como mentirosa, não é? E eu sem testemunhas. Então, isso ia acontecer. Então, é como se costumam falar no linguajar do futebol: o bom cabrito não berra. Então, é preferível que você fique calado. O silêncio no futebol é uma palavra que você tem que levar para o resto da sua vida. Aqueles que se metem a falar a verdade, e eu tenho um exemplo bem claro, o preparador físico do Santa Cruz, na época era Arlindo Albuquerque, foi que me levou para treinar no Santa Cruz. O irmão dele já era jogador consagrado no Rio de Janeiro, chamado Almir Pernambuquinho. E vocês depois podem buscar, não é, a trajetória dele. Ele, quando estava chegando no final de carreira, escreveu um livro onde ele falava que o dirigente tal comprou fulano. E ele falava, fulano de tal comprava Beltrano. Ciclano tomava droga. Ele não deu 2 dias e foi assassinado. Então, é por isso que muitas vezes o recado é dado e você tem que saber exatamente. Hoje ainda, se você falar a verdade no futebol, você incomoda, eu não digo ao ponto de você ser assassinado, mas que a coisa é muito séria dentro dos bastidores, isso aí não tenha dúvida nenhuma. E vou dizer mais, você sai como um mentiroso, não é? Porque ninguém vai testemunhar. Ninguém vai testemunhar. Cansei de falar para alguns amigos, não compra essa briga, que essa briga é desleal. Não adianta você comprar essa briga. Eu já passei por algumas situações, porque todo time que eu passei, eu fui capitão. E eu que comprava essa bronca de falar com o dirigente. Esse dinheiro nosso não sai, não, isso sai. Vou conversar com ele depois do treino. Ia lá, conversava, falava com o cara me dava a certeza que iria pagar e não pagava. Eu saía como mentiroso e ele era o grande herói da causa, porque ele não ficou exposto à frente dos jogadores. Aquele dinheiro, quando é que é isso? Meu amigo, eu sou só o capitão, entendeu? Posso entregar a taxa de capitão a qualquer momento. Então, são situações delicadas, não é? Dentro do futebol, nós já passamos, não é? E eu não queria que assim, podemos dizer, esse silêncio permanecesse, porque tem alguns jogadores que falam a verdade. Mas quando eles falam a verdade, nem a própria imprensa, não é, se vê no direito de explorar muito, porque isso aí você vai mexer numa situação muito delicada que você vai ter que buscar a verdade e nem sempre a verdade vem à tona. Agora tentando deixar um pouco mais leve, né? E agora também foi um pouquinho mais forte. Para tentar mais esse bloco que está abordando aqui com você, eu queria fazer 2 perguntas, assim, para a gente pensar mais um pouco. Você teve uma experiência na Europa, né? Então, a gente quer saber um pouco também como é essa vida, se tem uma diferença muito grande do europeu para o futebol daqui, e se você poderia dizer rapidamente a primeira coisa que você pensa quando alguém pergunta: qual foi a melhor equipe que você já jogou? Aquele que você marcou, essas 2 coisas, assim, a gente realmente tem muita curiosidade de saber. Você pensa que é brincadeira você falar com essa equipe que vai mexer com você. Na verdade, tudo começou no Santa Cruz, não é? Mas eu fiquei conhecido nacionalmente no Vasco. Eu peguei seleção brasileira do Vasco, não é? 1983, campeonato pernambucano. Eu não era volante. Eu fui como volante para um treinamento onde os volantes, por coincidência, tinham saído para fazer um tratamento dentário,
os 2 meninos dos juniores, olha só, os 2 meninos dos juniores, e aí no coletivo da sexta-feira, perguntaram se eu podia treinar de volante. Eu disse, posso, não tem problema nenhum, treinei de volante. O auxiliar gostou e o treinador estava para chegar na segunda-feira. E o auxiliar gostou. No treino que o treinador já estava na semana seguinte, ele também gostou. E aí, mas você vai lutar pela posição ou você prefere jogar onde você jogava antes, que era o meio de ligação, que é o atacante hoje? Aí eu falei para eles, eu estou gostando de jogar de volante. E aí começou o campeonato jogando de volante. Fiz o primeiro jogo, fiz o segundo jogo, e no terceiro jogo era no Sport, no Arruda. E aí a concentração de Santa Cruz era em Aldeia, concentração fantástica, maravilhosa. A gente descansava e se alimentava muito bem, muito bem. Se o cara saísse dali e não corresse, é porque ele é preguiçoso, porque a alimentação boa tinha e um bom descanso. Então, antes de começar o jogo, umas 2 horas antes de a gente descer para ir para o estádio do Arruda, um treinador chamado Carlos Alberto Silva, que faleceu, ele me chamou no quarto dele. Quando chamava um jogador no quarto para conversar, que ele tinha trabalhado como titular da equipe, todo mundo já sabia que ele ia ir para o banco e ia ser dispensado. Aí o cara disse, o homem chamou Zé lá no quarto. Aí os caras, sim, a batata do homem vai assar. Aí lá conversou, ele chegou para mim e falou assim, de uma sinceridade fantástica. Ô Zé, eu sei que você não é volante. Vai jogar de volante daqui a pouco. É um clássico difícil. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você for mais ou menos, amanhã eu mando você embora. Aí eu disse, sim, professor. Aí disse, amanhã eu arrumo um lugar para você treinar e tal, mas de antemão já vou ser bem sincero com você. E já tem nomes engatilhados para a gente buscar. Mas também. Para a felicidade minha e da família toda, eu fui o melhor em campo. Não é? Na época, tinha um tal de Brahma, né? O melhor em campo da Brahma, que você recebia um troféu, não só de cerveja, como de Guaraná também. Então, a trajetória começou aí. Por isso que eu gosto da Brahma até hoje, cara. Eu adoro tomar um choppzinho da Brahma. E aí começou a minha trajetória como volante. Ao ponto de que esse mesmo treinador, que foi sincero comigo nesse dia, ele me colocou como capitão da equipe. E aí a minha trajetória dentro do Santa Cruz foi onde começou. Então, o que eu posso dizer é que tudo começou no Santa Cruz. Não é? Onde eu fiquei conhecido na posição de volante, não é? Por conta de um jogo que poucas pessoas sabem da pressão que foi exercida, não é? Mas tudo correu muito bem. Até porque, depois dessa pressão que foi exercida sobre mim, todo jogo que dizia assim, o jogo é difícil, o jogo é complicado, isso eu quero ver se o jogo é complicado, se vocês pegarem no treinador e dizer que você vai embora amanhã, se for mais ou menos. Isso é pressão. Aí eu quero ver. Então, tudo para mim era normal, e se tratando de clássico, principalmente. Ele dizia assim, você joga bem os clássicos, é o dia que eu tenho para me amostrar. Se eu não me amostrar contra o Náutico, contra o Sport, contra times grandes, vou me amostrar contra o Ibis, que tem 3 mil pessoas dentro do estádio. Então, era a minha oportunidade que eu tinha de mostrar o meu potencial. Então, o Santa Cruz, para mim, foi o time mais importante. Rapaz, eu cheguei na Europa, eu sempre fui brincalhão, né? Eu sempre gostei de contar piada. O que eu contava de piada de português, e eu fui para Portugal. Aí teve um jantar lá em Portugal, onde... Ô, brasileiro, os caras lá, os jogadores. É verdade aí que vocês cantam muita piada de português? Eu não conheço nenhuma. Eu não conheço nenhuma. Aí o cara disse, não, conta um aí para brasileiro. Eu disse, rapaz, conte um aí, tá bom, eu vou contar uma só. Vou contar uma só e não vou contar mais. Aí ele disse, então conta aí. Estava o presidente da Acadêmica de Coimbra e os restantes jogadores. Todos, não tinha nenhum brasileiro, só eu. Que era normal, você ter 2, 3 brasileiros lá. Aí eu disse, ó, 2 portugueses chegaram no Brasil e era uma época que táxi dava muito dinheiro. Os 2 portugueses compraram um táxi e durante um ano os 2 portugueses andaram no táxi e não pegaram nenhum passageiro. E aí, rapaz, disseram que táxi dava dinheiro aqui, e a gente andou um ano e não pegamos nenhum passageiro. Aí disse assim, rapaz, isso aí tem alguma coisa errada. O cara disse, ó, eu vou parar aqui nesse quarteirão aqui, é aqui onde os caras negociam negócio de carro e tal, desce aí e vende o carro. Aí o português desceu, ele fez a volta. No que ele fez a volta, a mulher pediu para ele parar. Aí disse, rapaz, aquele meu amigo é um pé frio da bexiga. Só foi ele descer do carro que eu já peguei um passageiro. Eu contei, os caras ficaram tudo sério, ninguém me riu.
Aí eu disse, ó, era a única piada que eu sabia, que eu conhecia. A partir desse dia, não é, eu nunca mais eu contei piada português, não por conta, não é, de você saber, de gostar de que as pessoas sorrissem ao seu lado. É porque me trataram com tanto respeito que eu me vi na obrigação de respeitá-los também. Então, para mim, isso foi de suma importância. Foram 3 anos que eu passei em Portugal, ele até dizia, o brasileiro veio aqui aprender a falar português. Foi, vim aqui aprender a falar português. Aí eu estou na fila, tem um banco, o cara disse, tá na bicha? Aí eu não entendi. Eu não sabia que fila era bicha lá. Bicha, a gente sabia que antigamente aqui falava, né, que era o homossexual. Aí eu disse, tô na fila aqui. Então tinha muita coisa que a gente... O menino, quando nascia, meu puto nasceu, minha rapariga também, que era mulher. Então foram situações que a gente passou. Eu mesmo fiquei muito lisonjeado de ir para Portugal. Aprendi muita coisa em Portugal, não é? Um ensinamento dos portugueses sensacional, só que eles são pavio curto, e pavio curto demais. Mas é só você andar na linha, sem problema nenhum, que não vai ter um problema maior. Então, para mim, o aprendizado não foi só dentro das 4 linhas, foi fora das 4 linhas. Porque dentro das 4 linhas, o treinador era muito pavio curto. Tanto é que num treinamento eu dei uma bola de 3 dedos, ele sai. Aí eu disse, mas mister, é um recurso que eu tenho. Não, isso aqui é treino sério, não é treino brincadeira não, brasileiro. Eu disse, meu amigo, eu faço isso no jogo, todo mundo viu, não é verdade? Mister, ele faz no jogo. Não, sai daqui, não é brincadeira. Porque eu meti uma bola de 3 dedos, o cara estava retado, não sei se estava com tudo trocado, não é a instalação dele, mas foram algumas das situações que eu passei com ele assim, e a mínima possível, porque chamava toda... também os pretos, e se eu for levar para o racismo disso aí, hoje eu mandava prender ele. E o Zé Rachão, que morreu também. Deus o tenha. Zé, e no lado mais jornalístico da coisa, de onde veio a vontade de você ser comentarista esportivo? Como é a vida de ser comentarista esportivo? Eu queria estar sabendo que sua visão sobre o jogo mudou a partir do momento que você se tornou comentarista esportivo. A situação de comentarista esportivo foi um convite que eu tive de J. Raposo, não é? Samara sabe quem é muito bem, que foi o cara que indicou eu para vir aqui, o filho dele, e ele me chamou a primeira vez para eu comentar na Globo e tal, aí eu fui, comentei, eles gostaram. Para mim ficou muito mais fácil, porque em lances que eu falava só, fulano de tal não bateu bem na bola, por isso que não fez o gol. Esse fulano de tal, ele não antecipou naquele lance, por isso não fez. Então, para mim, ficou muito mais fácil de falar, porque eu passei por dentro das 4 linhas e é claro que eu não sou melhor do que aquele que não passou por dentro das 4 linhas, mas que as coisas são muito mais fáceis para mim. Leitura de jogo. Eu rapidamente fazia uma leitura de jogo onde eu dizia qual é o esquema tático do time tático. Hoje a gente vê que todo mundo se preocupa só com essa parte tática, né? As palavras mudaram no futebol. As palavras mudaram no futebol, tipo marcação alta. Antes era pressão, marcação sob pressão. E eu cansei de fazer marcação sob pressão. Então, foram muitas palavras que foram trocadas, não só trocadas, não vai nada. Mas essa questão de ser comentarista esportivo, a coisa começou a aquecer depois que eu me decidi não ser mais treinador de futebol. Eu treinei 10 equipes no Nordeste. Das 10, eu briguei com 5 presidentes. Mas não foi de porrada, não. Foi de discutir. Não é? Porque o cara mandava o time escalado no papelzinho. E eu amassava o papel e jogava no lixo. Todos eles. Você não botou aquele jogador que eu pedi para você botar? Eu disse, para que o senhor me contratou? Você assume. Então, existiram essas discussões, por isso que descambou. Mas comentarista mesmo, eu só oficializei a minha situação de comentarista foi 2008 para cá. 2008 foi que eu comecei. Eu não quero mais trabalhar em clube de futebol. Não tenho mais paciência com dirigente de futebol. Entendeu? Não acredito mais em dirigente de futebol. Quando ele ganha, ele vai no vestiário e lhe dá um abraço. Quando empata, ele vai no vestiário e não lhe abraça. Quando ele perde, ele não vai no vestiário. Então dirigente, eu tenho muita vontade para falar de dirigente de futebol. Eu falo de todos eles que são os covardes, eu falo mesmo. São covardes que fizeram com o Roberto Fernandes, entendeu? Que fizeram com outros treinadores que passaram no esporte, que passaram no Náutico também. Então, é de uma covardia muito grande, porque eu passei por essa covardia. Só que a pessoa, você vai para a final de um campeonato,
depois de um domingo onde você consegue essa vaga, e quando chega de noite o presidente vai na sua casa e lhe demite. Eu fui demitido depois desse jogo, porque o time não perdeu, era porque ele queria que eu colocasse aqueles que ele achava que era melhor, e eu que acompanhava os demais. Então, foram essas coisas que foram começando a me deixar muito chateado com dirigentes. Tem muito, e é uma coisa que é uma lição que a gente aprende na cadeira que a gente vem estudando, né? Que política está dentro do futebol. E como está? A gente aprende isso, você aprende isso, a gente aprende isso. Então, realmente, a gente vem estudando realmente faz muito sentido. Então, nisso, e para entrar agora nesse outro bloco, também falar um pouco mais de política, você já conversou muito, né? Para muita coisa para a gente. Mas, enfim, a gente quer saber duas coisas, principalmente. Primeiro, você falou um pouco das questões do estudo daqui. Se você poderia dizer um pouco o que você acha dessa questão política daqui, de Pernambuco, de fato, porque a gente sabe que todos os 3 grandes times da capital estão em situações um pouco delicadas, enfim, a sua opinião sobre isso. E também nesse movimento, nessa pauta que a gente tem discutido muito hoje em dia, de atletas mesmo se posicionarem politicamente, seja com relação ao futebol, seja política mesmo, como a gente está em ano eleitoral. Você acha que o atleta tem esse dever, tem esse papel, tem essa importância dentro do campo, não só do futebol, mas do campo político também? Primeiro, assim, em se tratando de política e futebol, eu sempre gostei de política, sempre gostei. Não é? Porque, assim, eu fui educado lendo o Jornal da Universidade de Pernambuco. Não é? Eu não tinha nada para fazer na concentração, a não ser ler aquilo ali. Eu não tinha celular, a televisão, muitas vezes entrava no ar, às vezes 8 da manhã, e não tinha programas como eu gostava. Então a gente ia ler mais um pouquinho sobre aquilo ali e ia sobre tudo, não é? Sobre o político que ia se eleger, aquele político que não tinha chance nenhuma. Então a gente ia batendo nessa tecla aí, mas aos pouquinhos a gente ia se familiarizando com o nome. Augusto Lucena, na época Joaquim Francisco, Jabas Vasconcelos. Então eram pessoas que a gente lia nos jornais. E quando chegava depois dos jogos, eles entravam dentro do vestiário para parabenizar, quando um era tricolor, outro era rubro-negro, outro era alvirrubro, dependendo muito desse tipo de situação aí. Então a gente começou a conhecer, e antigamente o político para a gente era um cara, a gente achava até que era sério, né? Achava. Hoje tem situações que aí somos nós que decidimos. Mas, basicamente, eu acho que o jogador de futebol ele pode se posicionar. Ele pode se posicionar. Se ele tiver uma situação de aprendizado boa, ele pode responder tudo aquilo que for perguntado a ele. Mas eu acho que ele não deve se expor tanto. Não deve se expor tanto, porque ele lida com torcida. Não é? Quando você... É a mesma coisa, você está nas redes sociais e você vai dar uma opinião, você já sabe que muitos serão contrários daquilo ali. O jogador de futebol não é diferente. É melhor ele não se desgastar. Já basta o desgaste que é você tem que ganhar, você tem que ganhar, e tem que chegar em casa, ainda tem que ganhar a mulher e o filho. Senão eles não votam em você, não. Se você não chegar, não é capacitado para tal situação. Então, são situações que acontecem dentro do futebol que, muitas vezes, é preferível que você silencie. Não é? E eu passei uma época em silêncio, não é? Que não podia se pronunciar, até porque não tinha todo esse espaço para falar de política. Você tinha que falar do seu adversário e como é que foi esse jogo. Mas nada, não passava disso aí. Aí, quando começaram a colocar jogador para ser candidato, essas coisas todas, inclusive eu também fui candidato um dia, achamos que ia ganhar, eu tinha certeza que ia ganhar, eu não ganhava nem para síndico. Eu tive 325 votos, quase a minha família toda não votou em mim. Aí a gente descobre quem é quem. Mas são situações que aconteceram. Eu não sei se eu fugi alguma pergunta a mais. Você fala que o jogador deveria se expor e colocar a sua preferência que deve realmente se expor. Não, eu acho que não. Principalmente hoje. Hoje, a carga de críticas é muito forte em cima deles. Se você se posicionar, não é, independente de quem, se é com Lula, com Bolsonaro, com quem quer que seja, você vai ser metralhado. E talvez você não esteja preparado para isso, já que você está sempre preparado para ver todo mundo batendo palma e dizendo que você é o melhor. Não é? Mas quando a coisa começa dentro de uma seriedade muito grande, talvez a sua preparação não seja adequada. É isso. Eu queria agradecer primeiramente ao Pedro Carmo por essa participação. Eu queria dizer para ele que foi muito especial ter ele aqui, não apenas para esse papo, mas do jogador. E, enfim, é uma realização, não só minha, mas também de Paulo, que é uma pessoa tão importante aqui no Pernambuco, dando presente para esse trabalho.
e, enfim, abrilhantou ainda mais esse nosso discurso para a gente. Queria agradecer, Zé do Carmo, muito obrigada por ter vindo. Mas agora que eu comecei a aquecer. Mas eu vou fazer uma Gabriel lá. Durante o programa, eu muito emocionado aqui. Então, acho que eu disse que a gente está em contato com pessoas que você realmente vai agradecer a mim, realmente é um grande sonho. Agradecer esse projeto. E deixa eu tentar dar à vontade. Já no seu coração, Não, para mim, olha, para mim é uma satisfação muito grande e assim, quando eu vejo pessoas eu me emociono porque eu vejo a luta de vocês, a dedicação de vocês. Isso me deixa muito emocionado. Vocês correram atrás. Não é fácil hoje, entendeu? É uma situação muito delicada. E aí, quando eu começo a chorar, eu lembro que eu já tenho 61 anos. Então, essa dedicação de vocês, eu acho ótimo. O Samara ligou para mim, eu não pensei duas vezes, né? Não pensei duas vezes. Até porque aí eu começo a pensar que os filhos também vão precisar de ajuda um dia. Né? E nada melhor do que a gente ajudar para ser ajudado também. Então, eu que agradeço a vocês a oportunidade de estar pela primeira vez vivendo tão bonito aqui. Mas parabéns pela dedicação de vocês. E, independente de qualquer situação, eu nunca desisto daquilo que vocês querem. Porque para mim foi difícil, mas não foi impossível. Eu sempre corri atrás mesmo. Ah, não presta. Ah, se enganou. Ele dizia, quem foi que falou que tu jogava futebol? Ah, eu disse, vamos ver. Minha mãe falou, meu pai falou. Entendeu? Então, deixa eu ver o que vai acontecer. Então, aconteceu. E quando eu fui para a seleção brasileira, eu cantei o hino lá dentro. Cantei o hino lá dentro. Rapaz, você não sabe o que é cantar o hino. E olha que quase eu erro o hino. E tinha um papelzinho para a gente ler, lá na concentração, para a gente ler, cantando o hino todinho. Antigamente, a seleção brasileira era assim. E aquilo ali, para mim, foi um orgulho muito grande. Então, quando eu vejo a seleção brasileira, eu me lembro do meu pai, que é vivo ainda, com 89 anos, e minha mãe, que fazia striptease quando fazia um gol. Então, agradeço a você, professor. Não é? Agradeço mesmo. É sempre um aprendizado, você fazendo coisas diferentes. Eu sempre gosto desse tipo de situação. Hoje estou na Transamérica, não é? Eu tinha um programa também no Face, aí meu filho disse, pai, Face não, Instagram, pai, que tem muita gente. Aí eu vou para o Instagram, aí o outro diz assim, pai, vai no Face, que é melhor que o Instagram. Pô, vocês não vão acontecer nada. Aí eu tenho uma filha que ela é rubro-negra, aqui rubro-negra no Rio de Janeiro. Ela é Sport e Flamengo, os dois times que eu joguei sempre contra e sempre ou ganhava ou perdia e ficava arretado. Entendeu? Então, situações de vida que aconteceram que tá bom demais. Eu falei o suficiente para vocês que não me deram nem um copo de água, mas a cerveja que eu tenho gelada em casa vai entrar tão bem que você imagina. É isso, então ficamos por aqui, galera. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Ah.